Você sente que por mais que você durma, a sua alma nunca descansa? Você já sentiu ou sente quase que diariamente uma vontade de sumir e não ter que decidir mais nada? Eu preciso te dizer que isso não é só estresse. Isso é uma condição energética, espiritual, que pode ser extremamente limitante, mas que também pode servir como um portal. Se você atravessá-la, você consegue dar mais um grande passo rumo à sua cura interna, à sua ascensão, à sua evolução pessoal e espiritual. Hoje nós estamos na sequência dos portais de Madalena. Mais um dia 22, o quarto portal. O portal que fala sobre o zelo pela morte. Lá no Evangelho de Maria Madalena, um evangelho gnóstico, onde nos outros portais, e principalmente no primeiro portal, estão todos os vídeos aqui na playlist de Maria Madalena no canal, eu venho explicando mais sobre esse evangelho, que é a base de estudo aqui dos nossos portais de Madalena, especificamente, mas também Maria Madalena, essa energia crística feminina, e Yeshua, com a energia crística masculina, são os grandes ancoramentos espirituais no meu trabalho. Então, dentro da obra de Maria Madalena, se fala dos climas. Teriam sido os 7 demônios que Jesus teria expulsado de Maria Madalena, mas depois a gente entende que não. São 7 desafios que a alma precisa ultrapassar para alcançar a sua ascensão, os quais todos foram ultrapassados por Maria Madalena. Por isso que ela, ancorando um trabalho espiritual e energético, ela já passou pelo que você está passando. E nos tempos modernos, essa dor desse quarto clima, que aqui nós trazemos uma releitura dentro da minha metodologia da reprogramação afetiva sistêmica, que cada um desses climas ou demônios são, na verdade, portais. Que ao atravessar esses portais, você consegue ir se curando, evoluindo e, consequentemente, melhorando as suas relações. Muitas mulheres que eu tenho atendido têm me relatado algo que eu também já passei e que, se eu não vigiar muito, não for muito atenta com a minha rotina, com o meu autocuidado, eu tenho uma tendência a cair nesse espaço, que é o espaço do burnout feminino. Diferente de todos os burnouts que a gente conhece, do burnout como um todo, que fala de um excesso de exaustão pela rotina laboral, o burnout feminino, ele vem muito mais pesado. Porque além da mulher ter a rotina laboral, a rotina de casa, a rotina da gestão da vida dos filhos, muitas vezes, ou com um companheiro que não colabora, ou sem um companheiro, ex-maridos que não têm um comprometimento e um compromisso, e mesmo que você tenha um companheiro ou um ex-marido, no caso das mulheres que têm filhos, que são muito colaborativos, não é uma sociedade 50-50%. O trabalho não é dividido. O raciocínio da gestão, o peso das decisões, ele ainda é muito maior para a mulher. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos com TDAH. Por mais que meu marido seja incrível, essa rotina de que terapia tem que fazer, que médico tem que levar, o que precisa adaptar, o que precisa organizar, que dia a terapia, como leva, quem é essa mulher que, além de trabalhar, tem que dar conta disso tudo? E dar conta de toda a sua carga emocional. Por isso que o burnout feminino, ele é diferente de você olhar para o burnout apenas numa questão relacionada ao trabalho. Ele vai muito além. Muitas vezes, o trabalho num ambiente tóxico, num ambiente onde essa mulher precisa ser produtiva o tempo inteiro, onde os ciclos femininos dela não podem ser contemplados, colabora muito para que esse burnout aconteça, mas não é o único motivo. São muitos motivos, são vários pesos. Só que você precisa entender que isso é só a ponta do iceberg. Na verdade, esse burnout feminino e tudo isso que a gente acumulou é uma lealdade sistêmica invisível às nossas ancestrais. Quando a gente pensa em lealdade sistêmica invisível, nós estamos pensando em algo que a gente sozinha a gente não consegue ver. A gente não consegue identificar que aquilo existe. A gente vive só na superficialidade do sintoma que aquilo
apresenta na nossa vida. Mas a gente não consegue, sozinhas, perceber que aquilo tem uma causa muito mais profunda. Por isso, invisível. As nossas ancestrais, elas foram privadas da sua autonomia. Eram mulheres que só eram vistas e só tinham valor no servir. Elas eram mulheres que eram criadas, educadas para servir um marido, serem esposas, e a partir do momento que se casavam, servir esse marido e gerar filhos e filhos e filhos e cuidar desses filhos. Não existia uma vida para essa mulher. Então, nós somos aí a primeira/segunda geração de mulheres que tem essa possibilidade de ter uma vida. Mas a gente ainda se sente devendo a vida. Aquelas que não tiveram essa oportunidade. Por isso que a gente sente esse peso gigantesco, porque a gente está carregando as dores delas. Não puderam viver o que a gente viveu e por isso que a gente não consegue viver o que a gente deseja viver, que teoricamente deveria ser liberdade para nós mulheres, todas as conquistas extremamente importantes e necessárias que tivemos até aqui, de uma certa forma, elas se transformaram em mais uma prisão. E é muito importante que a gente tenha clareza disso, porque senão a gente não consegue se libertar. Tem alguns fatores para você observar na sua vida, de trazer aqui um teste, digamos assim, marcadores para você observar se eles existem na sua vida. E a partir do momento que você identifica a existência deles, você ter clareza de que você está nesse lugar que eu estou falando. O primeiro é o sentir. Como você se sente? Como você acorda? Como é a sua rotina? Você tem a possibilidade de escolher acordar em paz, em silêncio, com calma, descansada, seja lá o tempo que o seu corpo esteja precisando para se recuperar? Ou você está exigindo cada vez mais desse corpo? Que sintomas o teu corpo está te apresentando para te dizer que a tua rotina não está adequada? Muito se fala que a ansiedade é viver no futuro e que a depressão é viver no passado. Mas nesse quarto portal de Madalena, que fala sobre o zelo pela morte, e também aponta a alma como uma homicida da própria vida, ele quer trazer essa reflexão também daquela apatia e daquela depressão, daquela falta de satisfação na vida. Porque foi construída uma vida baseada numa lista social. Você perseguiu e conseguiu sucesso profissional, financeiro, muitas vezes conseguiu formar uma família bacana, mas aqui dentro existe um peso. E muitas vezes você se sente até não se compreende, não se acolhe dentro disso, se sente ingrata. Como que eu, com a vida que eu tenho, eu me sinto dessa forma? Eu sentia não é só pelo sintoma, pela vida que você vive no seu dia a dia. Tem algo muito mais forte e potente por trás. Um dos primeiros marcadores que você precisa entender é a hiperindependência. E aqui entram muito as mulheres que tiveram muito sucesso profissional, mas não tiveram sucesso nos relacionamentos. Ou mulheres que desistiram de se relacionar, então vem esse cansaço, uma hiperindependência, que é eu não preciso de homem para nada, eu não estou dizendo que você tem que precisar de algum homem para alguma coisa, mas chega-se num extremo, numa polaridade de eu sou tão hiperindependente que não existe espaço ao meu lado para o outro atuar, para existir um homem, um companheiro na minha vida. Até mesmo porque, se você tem essa postura, você muitas vezes, sem querer, inconscientemente, você espanta ou atrai um tipo de homem que justifica a sua teoria de que homem não presta, de que não existe homem bom no mundo, que você é melhor ficar sozinha. Existe a mulher que até quer se relacionar, mas não está conseguindo pela mesma repetição de padrão. E existe a mulher que está num relacionamento, mas que esse relacionamento não está bom. Ou porque ela assumiu a posição de mãe desse companheiro, várias posições dentro dessa relação que não são a posição ideal de companheira lado a lado, até mesmo nessa questão de dividir as tarefas,
de cada vez mais homens e mulheres se apropriarem do que cada um vai fazer em prol daquela família que eles construíram. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma mulher que se inscreveu para o desafio O Fim da Repetição, onde em 10 dias você vai passar pela reprogramação afetiva sistêmica para desfazer as heranças emocionais que hoje te pesam e poder viver um relacionamento leve, seja com seu companheiro atual ou seja com um novo companheiro. Se você está sozinha, seja com um companheiro no futuro ou, principalmente, mais importante, com você mesmo. Você precisa ser 100% sincera consigo mesmo. Você deseja ter um relacionamento? Você se sente sozinha, gostaria de viver essa experiência, mas por todos esses padrões você já até desistiu? Ou cansou e não tem mais forças para lutar? Seja sincera. Porque tudo isso traz o marcador da armadura que você acabou precisando construir para sobreviver a essa repetição de padrão que você viveu até aqui. E essa mulher que se inscreveu no desafio, ela me disse: eu vivo um relacionamento com um homem narcisista, a minha mãe é narcisista e eu não aguento mais viver isso. Essa alma dessa mulher está gritando. E ela me fez uma pergunta. Tem a ver também com esse portal de Madalena, que é um portal que também fala sobre apego. Porque muitas vezes a gente está apegada a uma situação ruim que a gente vive, porque a gente pensa que só existem possibilidades piores. Ela me perguntou: se eu me curar, o meu marido vai deixar de ser um homem indisponível, narcisista? E eu disse: essa é uma possibilidade. Muito possível e muito comum de acontecer. Porque você vai estar deixando de precisar de um narcisista ao seu lado para te mostrar as coisas que você precisa curar. Mas existem outras possibilidades. E vem o medo. Às vezes é aí que você se depara com o medo de se inscrever num desafio, de passar por uma constelação, de encarar a real causa do que está acontecendo. Que e se eu descobrir que esse relacionamento não é para mim? O que você vai ter que abrir mão? De quem você vai ter que abrir mão para poder voltar para você? Entende? Porque são portais que cada uma de nós precisa atravessar e eles são uma espiral ascendente. Não necessariamente nessa sequência que eu tenho trazido aqui no canal. Essa sequência ainda é algo que a gente precisa compartimentar. Você pode passar por um portal, voltar para outro, numa área da vida, no relacionamento, no trabalho, com a espiritualidade. Tudo é relacionamento, a forma como você se relaciona com você, com a sua espiritualidade. Quantas mulheres que eu conheço que têm uma potência espiritual enorme, mas que já se decepcionaram em casas espirituais. Hoje também perderam essa capacidade de se conectar a partir de si mesmas. Porque de alguma forma entenderam que precisavam de uma mediação. De um sacerdote, de um pai de santo, seja lá da área que você se conectava. Quando você tem o marcador da lealdade invisível, ele te traz a clareza de que você está carregando os mortos da sua família com você. Isso pode parecer extremamente pesado. E é. Se você sente uma exaustão sem explicação, é claro que você precisa cuidar da sua saúde física, dos hormônios, ainda mais se você passou dos 35, 40, 45. Você tem que ter cada vez mais olhar e cuidado para isso. Mas além disso, e até para conseguir dar conta disso, você precisa se livrar do peso. Dor aqui, ó, nessa região, costuma ser um sintoma muito comum de mulheres que estão carregando peso, os mortos da família nas costas, problemas na parte ginecológica, mulheres com problemas uterinos, hormonais, ovarianos. O útero é um grande centro de poder, mas um grande centro de carregar as memórias. E a voz do acusador é aquela voz interna que existe dentro de você mesma, que muitas vezes você pode até chamar de medo de julgamento externo, mas que na verdade essa voz está em primeiro lugar dentro de você, e muitas vezes as pessoas externas acabam falando para você o que essa voz dentro de você diz. É a culpa pelo brilhar. É a culpa pelo descansar. Já devo ter citado esse exemplo aqui no canal,
Mas há anos atrás, antes de eu entrar para desenvolvimento humano, eu tinha. Eu sou enfermeira, então eu trabalhava em 2 hospitais, dava muitos plantões exaustivos. E eu tinha uma ajudante 3 vezes por semana na minha casa. E era muito, muito, muito incômodo para mim. Deitar no sofá, assistir TV, relaxar, com ela andando para lá e para cá fazendo as coisas dentro de casa. Porque eu não sabia relaxar. Eu tinha essa armadura da voz do acusador. Como que você pode se achar no direito de estar aí deitada, descansando? Aquela sensação de que a gente tem que estar sempre produzindo e ocupando o nosso tempo livre. Se você se sente assim, eu preciso te dar um aviso muito importante. Esse zelo pela morte pode te levar à morte. Pode ser uma pressão e uma exaustão tão grande que ultrapassem o limite da depressão, se condensem numa doença física, crônica, uma doença autoimune ou um corte, um infarto, um AVC. Se você se identificou dentro desses diagnósticos, isso tudo que eu trouxe aqui para você, você precisa participar do desafio Fim da Repetição, porque você está sim, já comprovadamente, já tem um diagnóstico claro de que você está repetindo padrões. Mas através da reprogramação afetiva sistêmica, você consegue se desfazer dessas heranças emocionais que te esgotam para finalmente viver um relacionamento leve. E para participar desse desafio, basta você ir aqui na descrição do vídeo. Eu também vou deixar no primeiro comentário fixado o link onde você me chama no WhatsApp, tira as suas dúvidas sobre o desafio, caso você tenha, e já garante a sua inscrição. O valor de inscrição no desafio, ele é um valor simbólico para você realmente quebrar esse padrão de não estar se autocuidando ou dar mais um grande passo numa camada que você precisa desvendar aí nesse seu caminho de autoconhecimento. Também tenho recebido muitas mulheres que são mulheres sim que se cuidam e que esse desafio vai vir para dar aquela mega aprofundada, abrir novas portas, porque o caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da cura, ele é um caminho com começo e meio, ele é um caminho sem fim. Assim como provavelmente você, tanto quanto eu aqui no canal, acreditamos que a vida é infinita e é uma etapa da vida, é uma camada, é uma parte dessa experiência. Além de você se inscrever no desafio, aqui, agora, nós vamos receber, eu vou conduzir para você um momento de cura focado nesse quarto portal de Madalena. No desafio, nós vamos passar pelos 7 portais. São 10 dias de desafio. No primeiro dia e no último dia, nós teremos encontro ao vivo. E nesse intervalo, durante 8 dias, estaremos juntas aí no WhatsApp, passando com várias atividades práticas e terapêuticas, passando pelos 7 portais. E aqui hoje a gente vai focar nesse quarto portal. Você também pode e deve procurar aqui no canal os outros portais de Madalena, os portais mensais, a cada mês, no dia do portal daquele mês. 4 do 4, 5 do 5, 6 do 6, eu posto o portal energético do mês, que também é válido para você receber aquela cura daquele portal durante todo o mês. Sempre o ancoramento é para o mês inteiro, com datas específicas para ancorar ainda mais numerologicamente a energia daquele portal. Então se prepare, tome uma posição confortável. Se preciso, pause aqui o vídeo, avise que agora você não pode ser interrompida, preferencialmente de fones de ouvido. Você pode ainda escolher, se você desejar, para potencializar muito esse momento que nós vamos fazer agora. Acender uma vela, um incenso, ativar seu altar, colocar um copo d'água aí do seu lado, trazer um cristal, ativar os 4 elementos, segue a sua intuição, aproveita ao máximo esse momento para se conectar dentro do melhor que for possível para você. Tome uma posição confortável, feche os seus olhos e leve toda a sua atenção para a sua respiração.
Respire lenta e profundamente. Vá tomando consciência da sua respiração, desse elemento ar na sua vida. E uma respiração consciente acalma a mente. Então, quanto mais você respira, mais você relaxa, mais você consegue se encontrar dentro dessa experiência, se conectar com ela, com o som da minha voz. Eu ativo a sua Mérkaba, a sua chama trina, e você se visualiza caminhando por uma estrada, com muita dificuldade de caminhar por ela, sentindo um peso muito grande e, de uma certa forma, você considera natural, apesar da dificuldade, você considera natural esse peso que você está carregando por essa estrada, porque na verdade você sempre carregou esse peso. Só que hoje, aqui, agora, você olha para a exaustão que carregar esse peso está te trazendo. Por quanto isso tem te deixado cansada a cada dia, te fazendo ter dias mais difíceis, se afastando mais dos seus sonhos, dos seus desejos, de si mesma. E um ser, do jeito que vier para você, um ser se aproximando de você. Um ser espiritual, um guia, um mentor seu, se aproxima e te mostra que esse peso que você está carregando está numa mochila nas suas costas. Ele não está dentro de você. Então, junto com esse mentor, você tira essa mochila das costas, abre essa mochila e você começa a ver grandes e pesadas pedras que representam histórias, dores emocionais, traumas da sua mãe, da sua avó, das suas ancestrais. E ao perceber isso, além desse mentor, dessa mentora que já estava te acompanhando, se aproxima de você, Maria Madalena. E ela, seu mentor e você, começam a juntos retirar cada uma dessas pedras dessa mochila. É uma retirada amorosa, entendendo que você até então tinha escolhido trazer isso tudo com você por amor. Um amor cego, um amor inconsciente. E para cada uma dessas pedras, mesmo sem saber de quem é essa história, de quem é essa dor, você vai olhando e dizendo: eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. E Maria Madalena vai colocando uma rosa vermelha em cima de cada uma dessas pedras. E você entende que quando você se libera das dores e histórias ancestrais, essas dores e histórias ancestrais voltam para as suas ancestrais abençoadas, purificadas. E ajuda também elas a se liberarem, e se purificarem, e se libertarem. Ao se libertar, você liberta muitas.
Talvez ainda não seja possível retirar todas as pedras dessa mochila hoje e tá tudo bem. Essa mochila já está muito mais leve. Seu mentor e a sua ou mentora te ajuda a colocar de novo essa mochila nas costas. Entendendo que você liberou tudo que foi possível ser liberado hoje. Que você não vai mais carregar isso sozinha. Que a cada trabalho espiritual, terapêutico que você passar, mais abre as possibilidades de tirar mais e mais pedras dessa mochila. E antes de você seguir por essa estrada que é a sua vida, Maria Madalena te cobre com o seu manto vermelho e te entrega uma rosa. E pela força desse manto de Maria Madalena, dessa rosa, dos mistérios e códigos sagrados da rosa, você entende que a cada passo que você der, você vai se curando e vai deixando mais pedras dessa mochila pelo caminho. Que a sua grande missão nessa existência é se libertar e libertar essas mulheres. E com essa bênção desse entendimento, você se sente mais leve, muito menos cansada, muito mais disposta. Você ultrapassa uma grande camada pelo quarto portal. O portal de zelo pela morte, que se transmuta em você um grande desejo pela vida, por viver a sua vida, por transformar a sua vida, por ter satisfação em ser quem você já é e viver a vida que você vive hoje com força para construir uma vida ainda melhor. Você integra essa rosa de Madalena em você, no seu jardim sagrado, agradece, segue caminhando com seu mentor ou sua mentora. Vai dando 3 respirações bem lentas e profundas enquanto eu ativo a lei do símbolo e realidade, a lei do micro-macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência. Se sentindo muito bem no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. E tendo esse momento feito sentido para você, eu reitero o meu convite de você clicar no link aqui embaixo e se inscrever no desafio Fim da Repetição. 10 dias de reprogramação afetiva sistêmica para se desfazer dessas heranças emocionais e construir um relacionamento leve. Além disso, deixe o seu like nesse vídeo para ajudar a plataforma do YouTube a espalhar essa cura para muito mais mulheres. Comente aqui embaixo. Eu passei pelo quarto portal, para eu saber que você ficou comigo aqui até o final e ativar ainda mais essa sua decisão. Compartilhe esse vídeo com uma mulher que você sabe que também precisa dessa cura, fazendo parte de uma grande corrente do bem. Eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui, até agora. Seguimos juntas aqui no canal e lá no desafio, fazendo muitas conexões místicas de cura. Até o desafio e até o nosso próximo vídeo.